Persona em Foco de hoje vai homenagear um dos grandes nomes do teatro brasileiro. Vamos falar um pouquinho sobre ele, Anani? Vamos. O grande ator Milton Moraes dizia que ele era o príncipe do teatro. Mas ele ficou conhecido mesmo como o senhor dos palcos. Nada mais justo para alguém que dedicou a sua vida ao teatro. Ele participou de quase 100 espetáculos teatrais, não é? Ah, mas também trabalhou no cinema, na televisão. Mas a paixão dele era mesmo o teatro. Então, a nossa Persona em Foco de hoje é... Paulo Otran. Ladrão! Ladrão! Socorro! São 90 peças? 90 peças. Até há pouco tempo que eu fiz esse cálculo, porque eu tinha a impressão que era a 87ª. Aí fui reverificar, não, é a 90ª já. É, ele que escolhia a peça. Ele achou que era um bom momento para fazer o Avarento. Era lindo, não? O cenário era lindo, né? E ele, uma simplicidade, aquela roupinha. Eu vou dar um jantar. Oh, que milagre! Claro, se me der o dinheiro necessário. Dinheiro, dinheiro! Só fala em dinheiro! Não sabe fazer nada sem dinheiro? Teatro é uma arte tão maravilhosa que em qualquer idade ainda há papéis para você escolher e para fazer. No teatro não há limite de idade. Bom, quantas pessoas teremos para o jantar? Serão 12. Mas faça o cálculo para 8. Onde comem 8, comem 12. É preciso comer para viver, e não viver para comer. Ah, é a mais linda frase que já ouvi. É preciso viver para comer e não comer para viver. Ele fazia químio à tarde, 3 horas de químio. Saía da químio, acendia um cigarro. E depois ele fazia rádio no Sírio-Libanês e já íamos direto para o teatro. Não sei como é que ele aguentava. Impressionante. Quando você faz aquilo que você gosta de fazer, dificilmente você fica cansada, né? Você pode, às vezes, sim, ficar fatigada, quer dizer, fisicamente cansado, mas se você tem prazer, esse cansaço, você nem se lembra dele quando ele passa. Meu dinheiro. Vocês me esperem aqui, hein? Não saiam daqui, eu volto já. Minha infância, eu nasci no Rio, nasci em São Cristóvão, na Rua da Caixa d'Água, que hoje se chama Rua Cadete Ulisses Veiga, no dia 7 de setembro de 22, quando se comemorava o centenário da independência do Brasil, razão pela qual, como se falava o ano inteiro no centenário, tinha que chamar Pedro Centenário. Mas minha mãe tinha mais bom senso e não deixou. Nasceu no Rio e aí foi pro interior. Ele ficou órfão com 8 anos, né? E aí ele foi criado pela irmã mais velha. E depois veio para São Paulo e ficou aqui, né? Eu vou a teatro em São Paulo desde os 8 anos de idade. Eu via tudo o que acontecia em teatro. Meu pai era delegado de polícia, então ele conseguia entradas para mim. Dinheiro, coitado, ele não tinha para me comprar entrada. Mas ele pedia e mandava os convites para mim e eu ia. Eu ia ao Teatro Santana, ali pertinho do Teatro Municipal. Eu ia ao Teatro Bela Vista. Eu adorava ir a teatro. Eu gostava de ver os bons espetáculos. Já tinha-se um certo gosto de achar que tal companhia era melhor que tal companhia, mas nunca eu pensei em ser ator. Fazia teatro em casa, fazia teatro com meus primos, com os vizinhos, com minhas irmãs. A gente escrevia as coisas, ou fiz até peças do Tico-Tico, que era o gibi daquela época. Ele organizava pecinhas e recitava poesias. Já era um exibido, né? Eu fui poeta dos 8 anos de idade aos 11.
Felizmente, a minha veia poética esgotou-se rapidamente, e não só ela se esgotou, como ela foi declinando. O primeiro versinho que eu fiz era assim: quem mandou você me amar logo ao despertar do teu sonho de criança, em que tudo é uma esperança? Agora, você chorando, eu me lamentando. Isso assim não pode ser, porque o meu amor é você. Essa eu tinha 8. Aos 11 eu fiz a última, que era bem piorzinha, era assim: quando te vi mulata com aquela saia de prata, só tive vontade de te abraçar e num beijo louco dali te levar. Depois, sozinho, lá no meu quartinho, pus-me a pensar no teu carinho. Então saí, fui procurar-te ali, não te encontrei e então me matei. A minha maior admiração era Dulcina de Moraes, que era, na época, quem fazia o melhor teatro profissional da época, era, sem dúvida alguma, Dulcina. Depois, Madame Morrinot, que também teve uma companhia muito boa de teatro, antes de eu fazer teatro. Então, quer dizer, eu já mais ou menos julgava certas coisas. A Tatiana Belinque, ela que me disse: olha, Paulo, o Instituto Cultural Brasil-Rússia vai fazer um curso de teatro. E tem uma professora que é uma atriz húngara que está aqui no Brasil e ela vai dar as aulas. Mas a atriz húngara deu 2 aulas, ela mal falava português. E foi muito simpática comigo, eu fiquei muito entusiasmado. Ela saiu, levamos uns dias sem aula, e aí arranjaram uma professora portuguesa, uma senhora muito culta, muito simpática, que veio a ser a Dona Maria de Lourdes Cabral, que foi casada com Prestes Maia. A Dona Maria Prestes Maia, que era casada com o prefeito Prestes Maia, de São Paulo, e no encontro ela disse: você só serve para galanzuras. Com sotaque português, galanzuras, né? Eu tinha feito um curso de teatro em Portugal no início do século, onde se falava em esquerda baixa, esquerda alta, subir o palco, descer o palco, mas coisas que não interessavam absolutamente à minha geração. Então aí nós não fomos mais à aula. Nesse centro encontrou Madalena Nico, uma atriz que era cantora, depois foi atriz até do Teatro Brasileiro de Comédia, e eles fundaram um grupo. Dali saímos um grupinho, Madalena Nico, eu, Glauco Dedivites, não me lembro mais quem, e montamos a Esquina Perigosa. Até tenho a impressão que eu vi essa peça com eles. E depois ele fez um outro conjunto, ainda com a Madalena, levaram a noite de 16 de janeiro. Nunca pensei em ser ator. Continuei gostando de teatro, continuei sendo frequentador de teatro, mas nunca me passou pela cabeça ser ator. Sempre achando que a minha profissão ia ser outra. Essa outra profissão, inicialmente eu não sabia qual era, depois achei que ia ser medicina e acabei estudando direito. Era advogada. Chegou a advogar, tinha uma banca que funcionava bem. Em todo o espetáculo dele, depois dele já ator famoso, tinha um colega, ex-colega de classe dele, e ele chegou a exercer a advocacia durante 2 ou 3 anos, sei lá. E ele tinha escritório e tudo. E esse ex-colega dele ia em todas as peças dele, estreia e tal, e virava para os amigos e falava assim: aqui está o Paulo, ainda bem que esse grande, porque ele, como advogado, era uma porcaria. Então o Paulo ficava maluco. Ele falava para mim: Pedro, eu sempre fui muito bom advogado, pô. É que eu não gostava, mas eu era bom advogado. É claro que a minha vida, tal, a educação era o teatro, mas eu era bom advogado. Ele vem toda vez e fala que eu era bom advogado. Não era. Ele ficava maluco isso, era engraçado essa história dele. Não fazíamos teatro profissionalmente. Aquilo não era profissão de ninguém. Cada um de nós tinha a sua profissão e, como hobby, fazia-se um teatro amador. Então, com uma preocupação de mostrar aquilo que a gente sentia que a maioria dos espetáculos profissionais da época não tinha. Quer dizer, um estudo sobre o autor, o que é que o autor quis dizer com aquele texto e transmitir o texto de um autor à plateia. Por isso que Décio Almeida Prado,
Alfredo Mesquita começaram a fazer, e os grupos de amadores que se seguiram tinham essa mesma intenção. Então era uma tentativa de fazer um teatro de melhor qualidade, que depois se concretizou no TBC. Eu morei anos na esquina da Alameda Itu com a Padre João Manuel. Naquele tempo a gente brincava na rua, e de vez em quando saía um adulto assim, cuidado que lá vem um carro. Outra coisa que eu lembro no Jardim Paulista, uma festa junina, em que tinha uma fogueira grande no fundo do quintal, e eles começaram a fazer um currupio. Os adultos começaram a fazer um currupio. Ele e a Inesita Barroso, se não me engano, os dois estavam fazendo esse currupio. E a Inesita não aguentou e soltou, e ele foi parar no meio da fogueira. Ficou bem, levou umas queimadurazinhas, foi assim, eu lembro que ficou lá uns dias de molho. E eu e Inesita escrevemos e representamos juntos uma peça infantil. Pedro Esperto. Eu era o Pedro Esperto. E ela fazia todos os outros papéis. Ela fazia a rainha, ela fazia a onça, ela fazia a mocinha. Então ela saía de cena, trocava de roupa, entrava, já era outro personagem. Você lembra da Casinha de Caboclo? Casa de Caboclo. Do Ekel Tavares? Você lembra disso? Bonito. Tem duas cruzes entrelaçadas bem na estrada, escreveram por detrás. Numa casa de caboclo, um é pouco, dois é bom, três é demais. Abílio Pereira de Almeida me convidou para vir ao Rio para inaugurar uma das muitas reformas do Teatro Copacabana. Levamos duas peças do Abílio, Piche-Pafe, Mulher do Próximo e A Margem da Vida. Foi a Tônia que batalhou para ele fazer teatro. Aliás, a Tônia é responsabilíssima pela carreira dele. Tônia tinha chegado de Paris e estava louca para fazer teatro. Tinha se oferecido para fazer um teste em todas as companhias profissionais do Rio possíveis naquele tempo e ninguém tinha se interessado em fazer sequer um teste. Então ela chegou à conclusão de que para fazer teatro no Brasil ela teria que montar uma companhia dela. Então, esse capricho de mulher que foi eu ter uma companhia minha, cada um entrou com 20 contos de réis e fizemos uma companhia. Era a Tônia, o Carlos Tirê, que é pai do Cécio Tirê, que já morreu, que era sócio, e o Fernando de Barros. Como eu vi o Paulo na minha frente, no Glass Menagerie, e decidi, vai trabalhar comigo. Era um jovem fumando cigarro, aquela fumaça azul que prestava a ele assim, terno tão azulado. Eu vi um Deus na minha frente. Me apaixonei literalmente, em todos os sentidos do termo. Pela voz, pelo comportamento cênico, eu digo, bom, é assim que eu quero ser. Esse que é ator, e eu quero esse para trabalhar comigo. Eu levei um mês dizendo, não posso, eu não sou ator, eu sou advogado, eu não posso. E o Fernando é que foi falar comigo. Então eu fui na praia de Ipanema, onde o Paulo Otran estava tomando banho de sol, e o convidei para essa aventura. Eu, para ficar fazendo teatro, preciso ganhar muito bem, tem que ter o mesmo nível de vida. E o Paulo, para se descartar de mim, pediu 12 contos de réis, sabe? Era uma fortuna na época. Uma montagem nessa época custava 40 mil cruzeiros? Não, 40 contos. Os atores ganhavam 1,5, 2. Ele pediu para não fazermos, não temos essa iniciativa, ele não acreditou muito. E nós dissemos, está muito bem. E a partir daí eu disse, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer para sair dessa? E aí não saí mais.
aí estreamos com 4 autores nacionais, os melhores da época. Eram Guilherme Figueiredo, Henrique Pongetti, Acioli Neto. Depois montamos mais uma peça do Guilherme Figueiredo. Era o teatro brasileiro da ocasião. Eram os autores. O que havia de melhor no teatro brasileiro. Júpiter! Sim, sou o Júpiter. Levanta-te, Alcmena. Senhor, meu Deus, deixa-me adorar. Levante-se, Alcmena. Deixe de bobagem. Há poucas mulheres. Cabe a glória de receber um Deus sob seu teto. Poucos deuses têm a glória de possuir uma mulher como Alcmena. Oh, senhor, Juno é belíssima. Quem? A Juno, minha mulher, é belíssima, sim. O azar é que ela é minha mulher. Os ensaios começaram e eu comecei a achar que o Silveira Sampaio era muito extrovertido demais. Paulo Autran tinha uma formação, através do cinema, de intérpretes ingleses, né? Com aquela compostura, né? E que batia muito com a elegância do Paulo Autran. O que nós procurávamos no teatro amador de São Paulo daquele tempo era atingir a naturalidade, uma certa sobriedade nas interpretações, em oposição ao teatro profissional da época, que era muito teatral, no mau sentido. E o Silveira Sampaio queria que eu fizesse exatamente o contrário, que eu me virasse pelo avesso, que eu berrasse. Até um dia no ensaio, me lembro, um Deus dormiu lá em casa, começava com um discurso. Era o general grego falando à multidão à porta da casa dele. E começava com Tebanos, contando o que tinha havido na guerra. E então eu lia. Tebanos, tarará, tarari, tarará. E o Silveira Sampaio dizia, não é isso, é um discurso, você está na porta da sua casa falando com uma multidão. Eu olhava para ele meio mal-humorado, recomeçava, Tebanos. Ele dizia, não, não é. Um belo dia no ensaio, esgotou-se a minha paciência. Eu me virei para o Silveira Sampaio e disse, Sampaio, você quer que eu faça um papel ridículo? Você quer que abra o pano e eu faça assim, Tebanos? Ele falou, é isso, é isso. E a partir daí eu comecei a perceber que teatro não é apenas naturalidade, né? É preciso muito mais para fazer uma peça. Se soubesses o quanto eu te amo. Ouvir isso de um Deus. Vem, Júpiter, como queres amar-me? Como chuva de ouro, como foi com Danae, ou como um cisne, como foi com Leda? Como um touro? Como um homem, Alcmena, quero amar-te como um homem. Meu pai, quando eu disse a ele, papai, eu vou fazer teatro, ele disse, isso é coisa de mulher, dura 2 meses e você enjoa, briga e volta pra cá. O pai não deve ter achado muito bom, porque era uma profissão insegura, né? Mas quando eu estreiei, 12 dias depois, eu ganhei o meu primeiro prêmio, revelação de ator do ano de 49, no Rio de Janeiro. Quando ele leu essa notícia, ele já ficou entusiasmado. Ele passou a recortar as minhas fotografias que saíam, as notícias que saíam, já ficou todo orgulhoso. Quando eu estava fazendo teatro aqui com a Tônia, eu recebi uma carta do CDC me comunicando que o elenco tinha se profissionalizado. O Franco Zamparo, então, convidou a mim e a Tônia para ingressarmos no TBC. E eu entrei no TBC com ordenado de primeiro ator. A companhia da Tônia se desfez aqui em São Paulo, quando fomos contratados pelo TBC. Naquela época estava começando a surgir
a Companhia Veracruz. Ainda não tinha iniciado suas atividades. E nós não sabíamos que na cabeça do Franco Zampari ele tinha decidido que eu iria fazer teatro e que a Tônia iria fazer só cinema. Coisa de que ela, de uma certa forma, até lamentou, porque ela estava muito interessada em teatro. Em cinema também, mas principalmente em teatro. E a entrada dela para o TBC foi atrasada porque ela foi fazer vários filmes na Veracruz. Ela levou uns 2 anos fazendo só cinema na Veracruz. Em 1951, Paulo Autran estreou no Teatro Brasileiro de Comédia, com 6 personagens à procura de um autor, dirigido por Adolfo Celli. E esse encontro com o Celli foi importantíssimo na vida dele. Muitos atores se referem muito ao encontro com Ziembinski. Ele não teve esse encontro com Ziembinski. O Ziembinski dele foi Adolfo Celli. Todas as vezes que pessoas de teatro que querem se dedicar a teatro se reúnem para trabalhar em torno de uma ideia em que todos acreditam cegamente, acontece alguma coisa em teatro. No Brasil, esse momento foi o momento mais significativo, foi o TBC, em que isso acontecia em torno de uma ideia que era fazer um teatro melhor. Todo o grupo do TBC queria fazer um teatro melhor. Tinha chegado o momento em que o TBC começou a explodir. Já tinha saído no ano anterior, 54, a companhia do Sérgio Cardoso. Saiu com Nídia Alice, montou a companhia dele. E durante o ano de 55, Tônia, Celli e eu resolvemos montar a nossa companhia, porque Celli às vezes queria montar um texto qualquer, era o Franco Zampari não estava mais com vontade de montar aquele texto. Enfim, nós não tínhamos liberdade para escolha nem de peças, nem de orientação de companhia, porque era uma outra companhia de outras pessoas. Então resolvemos montar a nossa, a Tônia, Celli, Autran. Tudo foi formado, pensado para se fazer uma companhia itinerante. Coisa que nós fizemos. Começamos fazendo dois clássicos. Fizemos Otelo, do Shakespeare, e fizemos A Viúva Astuciosa, de Goldoni. E eu me lembro que, muito impressionado pelo primeiro grande monólogo do Otelo, em que ele descreve a sua vida, ele diz que é filho de reis africanos e ele demonstra um nível de cultura, de finura de homem. Então,
Como modelo do meu comportamento de africano, eu me lembro que eu pensava muito no imperador da Abissínia, no Selassie, que era um homem com uma certa discrição. Eu achava então que o personagem devia começar com uma certa atitude de rei, de filho de reis, que ele diz que é, para que justamente a parte mais primitiva do personagem só viesse à tona quando o ciúme começa a transformá-lo num ser apaixonado, em que todas as outras características desaparecem para ficar em cena apenas a violência da sua paixão. O seu pai me estimava e com frequência me convidava a ir visitá-lo em casa. E eu lhe narrava tudo. Contava-lhe de como certa vez escapara por um triz de achar a morte certa numa brecha, e de outra em que, caindo prisioneiro de insolente inimigo, fui vendido como escravo e em seguida resgatado. E interessada, Desdémona me ouvia atentamente. Notando-lhe isso um dia, num momento oportuno, achei meios de levá-la a me pedir de todo o coração que lhe contasse inteira a minha história, de que ela ouvira apenas alguns trechos sem muito seguimento. Eu a atendi. Ela me amou pelos perigos que corri. E eu a amei pela pena que ela teve. Então ouça essa gente falando inglês atrozmente de uma forma que chega a doer. O senhor aí já foi à escola? Deixa de onda, não amola. Viu como todos falam errado? É um pobre linguajar, niam em vez de pronunciar. Em Londres ninguém sabe falar bem. Gatos sujos a chorar. Vejam esse... Mais tarde, desfeita a nossa companhia, fui fazer My Fair Lady com Billy Ferreira. Ai, foi a primeira vez que eu vi ele. Assim, de espectadora, de pessoa comum, né? Aí eu fiquei fascinada. Corretamente, com bom sotaque inglês. Se o senhor pronunciasse como faz esta mulher, talvez flores vendesse também. Por favor, cavalheiro. Falando na Broadway, quem fez My Fair Lady era o Rex Harrison, que realmente não cantava. Mas o importante era a pessoa ter o ouvido apurado. E o Paulo Altran realmente tinha um ouvido, ele entrava dentro do tempo perfeito e recitava aquilo tudo dentro realmente das frases. Ao seu olhar me acostumei. Com ela o sol voltou a nascer. Ao seu viver me habituei e a vê-la junto a mim andar, sorrir, falar, cantar. Efetivamente, eu tive uma série de fraturas e fiquei 8 meses imóvel no hospital no Rio de Janeiro. E foi nesta minha doença que eu pela primeira vez li, minha doença não, meu acidente, que eu li o Guimarães Rosa. Então, só eu devo àquele gesso o fato de ter tido coragem de começar a ler O Corpo de Baile, que é um livro desse tamanho. Foi um mundo extraordinário que se desvendou para mim do Guimarães Rosa. Li Ascensão e Queda do Terceiro Reich, que é um livro fantástico também, que me abriu muito os olhos. E tive a oportunidade de ler lá. Fiquei 10 meses fora da peça e retomei a peça aqui em São Paulo. Ela estava em cartaz no Teatro Paramount. E na noite da minha estreia foi noticiada. Quer dizer, o Brasil inteiro sabia que eu tinha sido acidentado. Então a plateia estava abarrotada de gente. E quando eu entrei em cena, antes de eu dizer minha primeira palavra, o público se levantou e começou a aplaudir, 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 aplaudir. E eu tinha que me controlar para não chorar, porque se eu chorasse eu não ia poder fazer a peça.
Então ele ficava tentando pensar em outras coisas. Bibi agarrou a minha mão com uma força incrível. Eu fiquei de cabeça baixa, tendo, eu não posso chorar, eu não posso chorar, não posso me emocionar. Mas eu estava a mil por hora. Foi um momento lindíssimo. Mas é que já me acostumei com algo que senti, com algo que... não sei. Era uma peça meio biográfica sobre a vida do autor americano Arthur Miller. O Paulo vivia o protagonista e estreava no espetáculo de Nesfat. Eu, que depois viria a fazer escola de teatro, conhecer aquele homem em cena era uma coisa, um prazer incrível, uma impressão assim emocionante para um espectador ver um ator na plena posse dos seus recursos, entregando aquilo tudo para o público. Era lindo. Foram pouquíssimos os personagens que eu fiz com os quais eu tinha algum ponto de contato. Um deles, o Depois da Queda, do Arthur Miller, que tinha muitos pontos de contato comigo, com o que eu estava pensando naquela ocasião, com o que eu achava da guerra, da violência, do mal que cada um traz dentro de si e que nós somos obrigados a conviver com o mal dos outros e com o nosso mal também. Sabe, tudo isso batia naquele tempo, embora a vida do personagem fosse totalmente diferente da minha. Mas eu nunca joguei conscientemente a minha infância na criação de um personagem. Mas devo fazer isso inconscientemente. Ele não era um ator assim, de vai fazer um louco, vai no hospício ver como é que é. Ele até falava assim, eu ia fazer essa juíza no Ecos, e eu falei assim, como ela era judia, eu falei, eu vou conversar com uma amiga do Mino, que era judia e que podia me dar uns conselhos sobre isso. Ele falou, mas o que é isso? Imagina, que bobagem. Você tem dentro de você todos os tipos e todos os personagens. Então, dentro de você, não vai procurar fora. Então, ele fazia, eu acho que ele pensava muito, e a gente, era uma coisa bem com ele mesmo, era quase que uma coisa, era secreto, e era silencioso. E de repente, ele fazia com uma facilidade, né? Irritante. Para quem estava lá sofrendo, como é que eu vou fazer isso? E ele, assim. Sou um homem de teatro. Sempre fui e sempre serei um homem de teatro. Aquele que dedica sua vida à paixão e à humanidade existente nestes metros de tablado, esse é um homem de teatro. Nós achamos que é preciso cantar. Agora, mais que nunca, é preciso cantar. Se eu fosse obrigado a escolher um espetáculo, eu digo sempre, eu teria escolhido Liberdade e Liberdade. No momento que a liberdade estava abolida por lei no Brasil, no golpe de 64, já no título havia 2 vezes a palavra liberdade. Canto apenas quando dança nos olhos dos que me ouvem a esperança. E, no entanto, é preciso cantar, mas que nunca é preciso cantar. Aí eu quis montar a Édipo Rei. Era uma peça que eu tinha vontade de fazer. Propus a peça a vários empresários aqui do Rio e nenhum quis montar. Um deles me disse, você está maluco? Uma tragédia grega no Brasil? Você acha que alguém vai ver? Mas eu acreditava mais por ele. Eu convenci Flávio a dirigir. Flávio não estava muito entusiasmado. Até que um dia Flávio chegou da casa dele com o olho brilhando. Olha, tive uma ideia, vamos fazer a peça. Aí se entusiasmou. E o Édipo Rei saiu, nós lotávamos o Teatro República, que é o Teatro Novo, e que naquela época tinha mais de 2.000 lugares. Foi uma tragédia grega. Há apenas 5 vogais ou fósseis.
A, E, I, O, U. Tá aí, entendi tudinho. A, E, Mesmo. Que interessante. I, I. Viva a ciência! A abertura da boca forma exatamente um buraco redondinho, por onde sai o O do tamanho que se quer. Como é bela a cultura! Nada mais verdadeiro. E como é que o senhor deseja o bilhete? Em versos? Não. Nada de verso. Sim, em prosa. Não. Também não quero prosa, não. Nem verso, nem prosa. Mas perdão, senhor, tem que ser numa coisa ou noutra. Por quê? Sim, porque pelo simples fato, senhor, de que para nos expressarmos existem apenas duas formas, e são o verso ou a prosa. É verdade? Sim, exatamente. Só existe prosa e verso. Claro. O que não é verso é prosa e o que não é prosa é verso. Então, quando eu digo, Nicole, traz meu chinelo, minha camisola de dormir. Isso é prosa. Isso é prosa. Mais de 40 anos que eu faço prosa e não sabia. Sonhar, mais um sonho impossível. Lutar, onde é fácil ceder. Vencer o inimigo invencível. Negar, quando a regra é ceder. É lindo, lindo. Aquilo era um sucesso. Uma das maiores explosões de aplausos que eu já ouvi na minha vida. Era a explosão de Paulo recitando O Homem de La Mancha. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição. E o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Foi essa peça em família com o Oduvaldo Viana Filho. Estava casada na época. E até ele foi em festas em casa que a gente recebia. Mas aí foi esse contato assim, foi uma coisa assim, sem grandes consequências. Agora, depois no Ecos, a gente ficou muito amigo, depois a gente fez o Dr. Knock, e foi indo, e de repente a gente estava sempre junto. Não, era assim uma relação de duas pessoas, né? Duas pessoas que se sentiam bem juntas. Em vez de ser uma coisa sexual, assim, foi uma loucura. Não, era uma coisa calma e assim, muito boa. Gosta de jogar baralho. Ou a gente joga tranca, aí às vezes a gente briga, né? Porque o Paulo às vezes dá umas roubadinhas, eu não deixo. É assim, às vezes você descarta uma carta e quer pegar de volta. Descartou, acabou, miau. Sim, e você tá de olho. Nós fomos chamados pelo Arnaldo Dias para viajar com o Paulo pelo interior com a peça Quadrante. Aí um dia
o Paulo chegou, não lembro a cidade, uma cidade do interior, e falou assim, não tem entrevista, não tem nada pra fazer aqui nessa cidade, o que a gente faz, né? Aí a Selma chegou e... E por acaso eu tinha um baralho no carro, e falei, eu tenho um baralho. Ele ficou louco, vocês jogam, vocês... A partir daí foi... Parecia que a gente viajava pra jogar, porque a gente ficava assim 3 dias numa cidade, café da manhã, almoçar, vamos jogar. Café da manhã, jogo. Almoço, jogo. E jogava, ele jogava bem, testemunha aqui, jogava bem, não roubava. E nós jogamos durante 19 anos, tranca, com o senhor Paulo Autran e dona Karen Rodrigues, e isso ninguém tira, porque foram momentos absurdos, assim, foi... O primeiro contato que eu tive com o Paulo, em termos profissionais, foi quando ele me convidou para dirigir o Coriolano de Shakespeare. Foi maravilhoso, porque eu conheci gente incrível que já trabalhava com ele, que ele já conhecia. Por exemplo, a Madame Henriette Morinot. A experiência de trabalhar com Paulo se repetiu quando nós fizemos Dr. Knock, que era um médico que queria ver uma cidade inteira na cama. Digamos que, metaforicamente, tem aí uma história de totalitarismo, de poder totalitário, de tirania. E essa peça cumpria, naquele momento, no Brasil, uma metáfora bastante interessante, porque nós vivíamos num sistema terrível de ditadura e era uma maneira de abordar a questão sem poder falar diretamente do que a gente queria. Ele está abraçando um cavalo. O animal enterra o focinho suado no pescoço dele e os dois ficam assim durante 1 hora, abraçados no escuro como um casal de namorados. Eu percebo que o cavalo mostra um desejo que está completamente desvinculado de qualquer instinto animal. Que desejo é esse? De não ser mais cavalo, de não permanecer atrelado à sua cadeia genética, desgosto de ser cavalo. De que serve o desgosto para um cavalo? Nossas estrelas estavam presas numa esfera de cristal para não cair. Teve um momento que o Paulo me convidou para dirigi-lo em Rei Lear, de Shakespeare. O Paulo tinha saído recentemente de cirurgias de ponte safena. Então eu conversei com ele e falei, Paulo, para que você quer fazer agora uma peça onde morre todo mundo? Você passou pelas pontes safena, você saiu praticamente ileso. Quando você fez Pato com Laranja, você rolava num sofá, você plantava cambalhota. Então agora, vamos fazer alguma coisa mais para cima, vamos tentar um texto melhor, mais compatível com o teu estado de saúde nesse momento. Não vai ficar morrendo, não. Vamos fazer a vida de Galileu, porque o Galileu atravessa todo tipo de obstáculo. E isso, nesse momento, é você. Assim fizemos. O senhor devia ter vergonha, seu Galileu. Azar que, com base em nossas pesquisas e depois de violenta disputa, André e eu fizemos descobertas que não podemos mais ocultar ao mundo. Não tenho a intenção de fazer-vos mal, não. Ao contrário, senhora. Onde vai essa mão? Palpo vossa saia. O pano é tão macio. Quando eu trabalhei com ele, eu tinha 32 anos, fazendo som no seu construtor do Ibsen. E ia trabalhar, o Grupo Tapa convidou o Paulo Autran para fazer. Então ele chegou aqui no Teatro Aliança Francesa, todo bonitão e tal. Muito antes do incêndio, eu descobri que havia uma fenda na chaminé. Sempre que podia, eu subia ao sótão para ver como estava. Ninguém sabia disso. Não contou pra ninguém? Não. E pensava em consertar a chaminé? Claro. E ele era o rei do blefe, que eu chamo. Você vai ver, hoje, eu vou fazer o seguinte, eu vou chorar de um olho só e do lado da plateia, esse olho daqui. E a gente tinha uma cena na mesa, ele na frente de mim, e ele fez a cena, chorou no olho da plateia e ainda piscou pra mim, virou de costas e começou a rir. Mas cada vez que eu me decidia a consertar, uma mão me segurava e eu pensava, hoje não, amanhã. Deixava tudo como estava. E por que adiava o concerto?
Porque no fundo eu pensava que aquele pequeno defeito na chaminé poderia ser o caminho para eu subir e me tornar um grande construtor. O Paulo, ele era muito versátil, né? Um ator extremamente com umas qualidades técnicas impressionantes, assim. Ele fazia o que ele queria com a voz dele, com o corpo dele, com o olho dele, com as emoções dele, né? E o aquecimento dele era muito engraçado. Era um cigarro que ele apagava ali na coxia. Pronto, já aquecia a voz. Aí pisava no cigarro. Então era uma persona, né? Deve ter sido excitante. Irresistível. Glauber me convidou e me disse: Paulo, eu tenho um papel para você num filme que eu pretendo fazer, que é o Terra em Transe, e eu quero muito que você faça o papel. É nisto que insisto. Eu que lhe dei as primeiras oportunidades. Eles querem poder. O povo no poder. Isso nunca. Entende? Nunca. Mas um entusiasta. Ele queria sempre mais. Glauber Rocha era gênio, não é? Ele era um gênio. Ele escreveu um script que me deu para ler, que eu adorei. Ele filmou outra coisa e ele montou outro filme. As três coisas eram geniais. Aprenderão! Aprenderão! Dominarei esta terra! Botarei essas histéricas tradições em ordem! Pela força! Pelo amor da força! Pela harmonia universal dos infernos! Chegaremos a uma civilização! Eu pensei muito dele. Eu acho que, evidentemente, o ter conhecido o Terra em Transe deve ter influenciado. Quer dizer, porque eu já tinha visto o Paulo num personagem poderoso e tal, né? É o contrário desse filme, porque no País dos Tenentes é o personagem no fim da vida. Eu convidei para fazer, ele gostou muito da história, do argumento. O primeiro dia de filmagem dele comigo foi num casarão aí, acho que era, não sei se era São Bernardo. Aí eu marquei com ele cedo, ele foi cedinho, muito profissional, foi lá, foi se preparar, tudo. Eu estava filmando com uns figurantes. E aí eu cumprimentei, conversei com ele, falei: espera um pouquinho, deixa eu acabar de fazer essa sequência aqui. E isso aqui demorou umas 2 horas. E ele sentado lá esperando. Depois ele falou do repórter de Estado que foi lá para cobrir. Ele comentou, falou assim: o cinema, o teatro é a arte do ator. O cinema é a arte do diretor. Eu estou aqui sentado faz 2 horas esperando o João filmar figurante. Porque o filme é dele, é a cabeça dele e tal. E a conversa muito que a gente teve é que ele falou: a gente precisa pegar esse velhinho, esse velho general aí e tal, e transformar ele numa pessoa, num ser humano. Ele está no fim da vida dele, está morrendo, então ele é uma pessoa e tal. Ele fala, por exemplo, esse bisneto. Isso é ele, é um ser humano, não interessa o que ele fez antes, nada. Ele é um ser humano ali e às voltas com a paixão dele pelo neto, o neto que desaparece e tal. Isso era importante porque isso não fazia perder a história, fazia dar um sentido humano para a história. Como é que as pessoas passam pela história, quais são as consequências da passagem dele, mas passam como pessoas. E ele fez muito bem isso no País dos Tenentes. André. Vou. Esse é o Rimini. On a vu que la création d'une langue universelle repose le plus souvent sur la nostalgie d'une langue originelle pré-babélienne. Quer fazer o favor de se afastar um pouquinho mais pra lá? Sabe de uma coisa? Sim. Você é muito mais interessante que a Rebeca. Aqui.
Doutora Aparicio, eu não vou admitir. Não, doutora Aparicio não, Aparicio. Que perfume larga. que você tem. Larga minha mão. Você me interessa muito. Larga meu pescoço. Você me interessa tanto. Tem uma coisa. Que eu não consigo me conter. Eu acho chatíssimo, acho chatíssimo fazer televisão. Trabalhar em novela é muito chato, Eu até vou ser sincero, na hora de gravar, eu adoro. Eu me divirto muito na hora de gravar a novela. Agora, quando eu pego os capítulos da próxima semana, eu leio e que eu penso, vou ficar mais uma semana preso a isso, aí não quero. Essa cena, eu li no script, eu digo, Fernanda, vamos fazer a cena uma vez só, porque não vai ser mole a gente se jogar essa coisa dentro, tem razão. Aí começou. Terminou a cena, eu fui me lavar e eu estava de cueca, pijama e um hobby de chambre. Vou tirando tudo, me lavando. De repente, quando eu olho, eu tinha creme de leite e geleia dentro da cueca. Não sei como que é. A gente estava num programa que chamava 2 a 1, da Mônica Waldvogel. E eu lembro que em diversas respostas, assim, eu falava alguma coisa, o Paulo me olhava assim, tipo, me olhava e ficava observando, e aí não falava nada. Eu acho que a Mônica perguntou qual era o meio que processo criativo, e aí o Paulo, cheio de referências, falou um pouco da técnica que ele usava, e eu falei assim, eu sigo muito a minha intuição. No final do programa, ele me olhou e falou assim, olha, é importante que você estude e leve a sério a sua trajetória profissional, porque a sua beleza um dia vai acabar. E só de falar eu fico arrepiado. De fato, mudou a minha vida. E mudou em vários aspectos, não só no profissional, mas acho que principalmente no pessoal. Enfim, essa é a história, um pouco resumida, mas com o conteúdo que eu acho que é mais importante, que é lembrar da grandiosidade do Paulo Autran e, principalmente, para quem o conheceu, a generosidade e humildade de um cara como ele em passar para um garoto como eu na época a experiência que ele achava mais importante, que era a cultura e a dedicação ao ofício. Então fica aqui o meu eterno obrigado ao Paulo Autran. Os últimos 5 anos da vida do Paulo estive presente diariamente. Nós almoçávamos, jantávamos, saíamos e trabalhávamos juntos, né? Eu dirigi a primeira peça do Paulo, foi Visitando o Sr. Green. Depois eu dirigi Adivinha Quem Vem para Rezar e fiz o último projeto dele, o Avarento. E estive com ele esse tempo todo, inclusive até o último suspiro dele no hospital, eu e a Karen, né? Isso me deu um orgulho por fazer parte dessa família, por exercer o meu ofício desta forma. Eu acho que o Paulo Autran hoje seria o representante de um grande nome do teatro. É de uma geração, eu sempre dizia isso para o Paulo e o Paulo brigava comigo. Você, Paulo, é de uma aristocracia do teatro, de uma nobreza do ofício do ator que a gente está perdendo. Ele era um homem de teatro e ia a todas as peças. Assim, era uma coisa inacreditável como este homem ia a teatro. Ele ia em todas as peças. É uma fidelidade muito grande ao teatro, né? Sempre foi fiel ao teatro, porque ele se dizia sempre uma pessoa em trânsito. Em trânsito passava pela faculdade de Direito, em trânsito pelo ginásio, em trânsito pela vida. E no único lugar que ele encontrou um porto
foi o teatro. E eu acho que, em gratidão, como gratidão a esse encontro, ele foi muito fiel ao teatro, né? Fidelidade ao teatro. Ele era divertido, um homem que deixa muita saudade, um artista maravilhoso. Eu tenho muita saudade dele. Ele riscava as toalhas que eu bordava, não todas, mas algumas. Então era uma delícia porque ele ficava fazendo tapete e eu ficava fazendo minhas toalhas. Eram medonhos. Esse é o único que se salvou. Os outros eram horrorosos. Ele mesmo dizia, agora eu fiz um tapete mais feio do que todos os outros. Ele tinha orgulho de fazer tapetes medonhos.